O livro Ao Pé da Letra é mais uma iniciativa da Fundação que une cultura, a família Eni e toda a comunidade. A publicação é resultado de um concurso com o mesmo nome e mais textos de autores renomados aqui de Santa Maria. Vamos conhecer essa história ao pé da letra? Os 90 anos da Eni foram comemorados em grande estilo e o presente foi para toda a comunidade. Dando continuidade a tradicionais publicações ou trazendo novidades, a Fundação Eni investiu em cultura para deixar a marca do aniversário presente em toda a sociedade. Primeiro, é uma satisfação assim, para quem trabalha com cultura, com promoção, especialmente da literatura em nossa cidade, poder contar com algo que acontece a terceira edição. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E a cidade, né, poder contar com uma empresa que tem um olhar voltado para a cidade, né, e para coisas tão caras para Santa Maria, como é o caso de literatura e de promover leitura e ter um livro bonito como é esse. Realmente foi um momento grandioso esse coquetel, as pessoas estarem aqui, vários escritores que participaram, vieram de longe, né, de Porto Alegre, de Brasília, estarem aqui conosco. A gente, sempre quando a gente pensa no tempo, a gente vê como a gente é jovem, como as coisas ainda podem ser transformadas, né? Eu acho que é sempre uma caminhada, mas a gente sempre tem que deixar essas pegadas. Eu acho, aproveitando essa estrutura semântica, esse campo para falar sobre o caminhar e o tempo, eu acho que são coisas que andam juntas, né? Então, eu me senti realmente feliz, grato e acho que sempre daqui para frente, quando convidado, eu estarei disposto a participar. O livro Ao Pé da Letra reúne textos inéditos que contam histórias ou fazem comentários inspirados em fatos reais, vividos ou não pelos autores, ou criados livremente pela sua imaginação, desde que tenha ligação com os acontecimentos dos últimos 90 anos da história de Santa Maria. Quando se reuniu um grupo para esse projeto, encabeçado pelo professor Orlando, né, ele convidou autores de Santa Maria, cada um poderia escrever suas experiências relacionadas com as lojas Eni, ou alguma experiência que o calçado fosse o motivador, o estopim de uma história que pudesse comover o público leitor, né? Mas sempre com essa ideia de que o caminhar, o vestir o calçado é uma coisa que sempre pode crescer, né? Então, se convidou nas duas primeiras edições esse pessoal que produzia em Santa Maria e foi pensado um concurso para que fossem eleitos, a outra metade dos seus participantes fossem desse concurso promovido pelas lojas Eni. E já nessa terceira edição, todos os participantes, os autores convidados, foram alguém que em algum momento viveu em Santa Maria ou que a história seja intimamente ligada com o município e com as lojas Eni, com o calçado, né? Então esse foi o grupo de convidados. E se manteve daí a mesma estrutura do jurado, a premiação, dos eventos, era isso. É ótimo, e ainda um detalhe interessante que é, para essa edição, a Fundação solicitou que fossem pessoas que já moraram em Santa Maria e que não estão nesse momento. Isso tem um significado ótimo, porque essas pessoas têm ainda muito afeto. A gente pode ler no texto dela, é como se fosse uma mensagem para a cidade, né? Tal é o carinho que as pessoas ainda guardam, o afeto que têm pela cidade. Os autores que participaram do concurso, que escolheu os 10 melhores textos, deviam residir em solo gaúcho e não ter nenhuma publicação anterior em livros ou editoras. Um livro que tem uma característica, né? que é de uma empresa que comercializa calçados, que está na vida das pessoas, porque nada tão rotineiro na vida das pessoas, né? Tão trivial quanto ter um sapato,
e ao mesmo tempo ter histórias, né? Ter histórias da relação que isso pode ter na vida pessoal, na vida das pessoas e estarem em Santa Maria, ou seja, de alguma maneira refletirem sobre Santa Maria. Foram escolhidos pela comissão julgadora da Fundação ENI, formada por Orlando Fonseca, professor de letras da Universidade Federal de Santa Maria, e Rafael Chechel Isaia, diretor administrativo da ENI Calçados, os finalistas participantes do concurso Ao Pé da Letra, ano 3. Sempre um processo de escolha assim, uma coisa extremamente delicada, porque a gente não está simplesmente avaliando um texto, a gente está avaliando um processo subjetivo de alguém que, quando escreve, pensa que está se doando um pouco, a gente está avaliando um pouco de alma, um pouco de espírito, né? Então, ao jurado, cabe ele entender esse processo de sensibilidade para de alguma forma assim, que não vá magoar, não vá entristecer as pessoas. Então, excetuado a leitura estrutural de como um bom texto pode se comportar, de questões estruturais e estilísticas, a gente começa a perceber aquilo que toca o leitor, né? A gente tem que se colocar como um leitor também, né? Eu acredito assim que por ser uma terceira edição e as pessoas já estão acostumadas com o tema, que sempre está voltado para essa ideia, eu acho que tem qualidade de construção do texto. Evidentemente que em todas sempre nós conseguimos selecionar, né, bons textos em que os livros são realmente agradáveis de ler. Mas esse também tem lá sua peculiaridade porque tem essa característica de dar um lance histórico, né, de 90 anos da relação com a cidade. O primeiro lugar escolhido pela comissão julgadora foi o texto Um Sapato de Distância, de Sérgio Luiz Sardi Mergen. Eu sempre gostei de escrever, tenho muitos contos, né, escritos, mas nenhum publicado. Eu estava esperando surgir uma oportunidade, né, para eu conseguir participar desse tipo de concurso literário, né. Então, fiquei sabendo dessa promoção que as lojas ENI estavam divulgando, estavam patrocinando, e aí assim que eu fiquei sabendo eu já me interessei. O tema desse ano eram sapatos, né? Então tinha que ser uma história referente a sapatos. Então eu li o regulamento e a partir daquele momento eu fiquei, né? Não foi de imediato que comecei a escrever, né? Eu fiquei muito tempo maturando, né, alguma ideia. Não dá para dizer assim um momento preciso em que surgiu, né, a inspiração para surgir a história, né? Foi um processo que foi se desenrolando ao longo dos dias, né? Enquanto eu almoçava, tomava banho, enquanto eu dirigia, né? A história fala a respeito de um menino, né, que ele cresceu tendo a impressão de que ele vivia dentro de uma família onde o pai era ausente. Ele passou toda a infância, adolescência e boa parte da vida adulta com essa impressão, né? Um pai que ele era fissurado em um sapato que ele tinha, né? Tudo que ele fazia era em função do sapato. E esse pai, bom, não vou contar o resto, né? Mas no fim da história, então, ele tem uma revelação, né, que mostra para ele que, na verdade, ele não era tão negligenciado assim como ele imaginava. É muito bom, né? Eu já tinha participado de outros concursos, né? Não tinha conseguido, né, esse respaldo, né? Então, esse reconhecimento. Então, eu me sinto orgulhoso, né, de ter meu conto classificado como primeiro lugar e isso me motiva a continuar escrevendo. Na primeira edição, eu escrevi um texto chamado A Alma Encantadora das Ruas ou O Espelho do Bruxo, que era uma crônica sobre esses pequenos eventos cotidianos e como eles transformam a vida de cada um. Foi uma crônica, né? Baseado muito numa crônica de João do Rio, um dos primeiros cronistas brasileiros da década de 20, que escreve sobre o Rio de Janeiro, e também um mote de Machado de Assis, por isso do título, né? E já no segundo momento, no segundo convite, eu disse, não, eu escrevi uma crônica, agora eu vou produzir um conto. Daí eu escrevi um conto chamado A Redenção da Libélula, que é uma história pensada principalmente na questão da subtração do real. É uma narrativa, mas ao mesmo tempo que ela pode ser fantástica. Então é a história de um sujeito que cada vez que tira os calçados, saem libélulas dos calçados, né? É uma alegoria sobre a fertilidade, sobre o amor, sobre o encontro, né? Mas é um conto, assim, particularmente eu achei ele bem sensível, assim, pelo que eu escrevo, né? Não que seja insensível, né?
esqueça, todos os sábados às 7h30 da noite você confere esse programa inédito e também tem reprise ao longo da nossa programação.